Ela vai falar sobre o tema, o que Jesus quer nos ensinar. Mas primeiro nós vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema é, o que Jesus quer nos ensinar... O tema é, nos padrões de Jesus, lição 161. Nos padrões de Jesus, e renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Paulo, Efésios 4, 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às unçanças do tempo, em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos habitualmente em algumas capazes de aprovisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao convite do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir-nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Então, meus irmãos, convido a todos a elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e nesse clima de alegria, de amor, de confiança e muita fé, nós pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que nos envolva nesse momento, que envolva a nossa querida amiga Almerinda e todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, nessas energias do bem, do amor e da paz. Que possamos ter uma manhã de estudo, onde possamos ter bom entendimento e colocarmos em prática, Senhor, as suas lições do nosso dia a dia. Que a sua paz e seu amor permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Que bom dia lindo, muito obrigada. Eu trago um abraço da minha casa para todos vocês e um convite para que vocês possam nos visitar. Os nossos dias de reuniões são às quartas-feiras, às 9 da manhã, e aos sábados, às 18 horas. Então, estão todos convidados, a casa é pequenininha, como essa aqui, mas a gente busca acolher com todo o carinho possível, né?
para que todos possam se sentir muito bem, como eu estou me sentindo bem aqui agora. Nós vamos conversar hoje sobre o tema o que Jesus quer que nós aprendamos, né? O que Jesus quer nos ensinar. Então, assim, em primeiro lugar, eu busquei o Livro dos Espíritos na questão 625, que nos fala sobre a personalidade de Jesus, ou seja, quando Kardec fez a pergunta aos espíritos que os assessoravam, né, sob a ordem de Deus, para que nós pudéssemos ter um conhecimento maior de quem seria Jesus, Kardec perguntou aos espíritos qual era o tipo mais perfeito que Deus havia enviado a nós, como modelo e guia. E a resposta é curtinha: Jesus. Aí ele desenvolve, né, ele complementa, que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E o anima, né? Jesus já deve estar num patamar muito mais alto do que nós imaginamos. E mesmo assim, ele continua lá, aguardando que cada um de nós possamos pôr em prática aquilo que ele vivenciou aqui no plano físico. E foram muitas as experiências e as vivências que Jesus teve e nos deixou como legado para que nós pudéssemos colocar em prática isso. É muito difícil, né, que nós ainda estamos em evolução, nós estamos em construção. A cada dia, quando nós abrimos os olhos de manhã, nós temos uma nova oportunidade de aprendizado, né, de fazer aquilo que nós deixamos de fazer no dia anterior. Mas todos os exemplos, se nós buscarmos, nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, para buscar essa oportunidade que nos estão sendo dadas no nosso dia a dia. Jesus passou por tantas coisas e nos amou incondicionalmente, nos ama incondicionalmente, apesar das nossas deficiências morais que nós ainda trazemos e que são muitas. E que a gente não precisa, como muitas pessoas acham, a necessidade de fazer uma regressão de memória para saber quem foi no passado. Não há essa necessidade. Basta que nós vejamos o nosso comportamento no nosso dia a dia para que nós saibamos aquilo que nós fizemos no passado. Nenhum de nós aqui está erroneamente neste planeta. Todos nós temos resgates a fazer daquilo que nós deixamos de fazer e daquilo que nós nos equivocamos no passado. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência aberta de que as oportunidades surgem para que nós possamos cumprir com aquilo que nós prometemos na pátria espiritual antes de vestirmos esse corpo físico que nós usamos como instrumento de trabalho para a nossa evolução espiritual. Então, Jesus, no seu discurso, né, no seu discurso no falar, no Sermão da Montanha, ele vem descrevendo tudo aquilo que nos é necessário fazer, com tanta clareza, gente, com tanta objetividade, e muitas das vezes a gente não presta atenção. E ele vem explicando amorosamente que nós façamos ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, que nós possamos dar atenção, perdoar 70, não 7, mas 70 vezes, 7 vezes aquilo que nos fazem, porque muitas das vezes nós nos sentimos ofendidos, mas quem sabe nós não somos o ofensor. Nós não sabemos.
E é necessário que todos os dias, pelo menos, eu faço isso não querendo ser melhor do que ninguém, mas são aprendizados que nós vamos tendo e a gente vai assimilando no nosso dia a dia. Pedir perdão. Nas orações eu peço perdão, porque eu não sei que eu fui, o que eu fiz. Mas que eu peço perdão a todos. Porque aí eu já estou no caminho, né, buscando o caminho que Jesus ensinou. Porque realmente, às vezes vem uns insights assim que a gente lembra de alguma coisa que a gente cometeu. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Em certas situações, vem assim uns insights de situações que nós estamos passando no dia a dia, e a gente lembra de que já passou por aquela situação. E ela vem para que nós possamos renovar as nossas ações, e vem geralmente porque nós, na primeira vez pelas quais nós passamos, nós não soubemos passar. Aí vem novamente aquela oportunidade para que nós façamos de maneira diferente, para que nós possamos dar um passo adiante à nossa evolução espiritual, para que nós consigamos superar essas nossas dificuldades, essas nossas deficiências, aproveitando todas as oportunidades que nos são apresentadas. Então, ele fala também que não saiba a nossa mão esquerda o que dê a nossa mão direita. Nós não precisamos fazer algo por alguém e sair espalhando. Ah, eu fiz isso por fulano, que fulano estava assim, estava assado. Não, de forma nenhuma. Nós vamos fazer ocultamente, porque Deus conhece cada um de nós, na nossa intimidade, e nós vamos sempre ser julgados não pelas ações, mas pelas intenções que nós temos. Nós estamos fazendo aquilo por quê? Nós, no nosso íntimo, sabemos, e Deus também. Porque, às vezes, nós pegamos umas coisas assim muito complexas na intenção de sermos vistos, né? Por uma assembleia, às vezes de encarnados e de desencarnados. Mas o que está dentro do nosso coração? Por que nós estamos fazendo aquilo? Isso tudo Jesus veio, vivenciou, ensinou, explicou, esclareceu. E a gente ainda está aqui no caminho, estamos caminhando. Uns já conseguiram dar um passo maior, mas aqueles que não, busquemos caminhar de acordo com as nossas oportunidades que nos são surgidas no dia a dia, e são muitas, né? Às vezes, a gente passa por umas experiências assim, que a gente fica pensando, por que comigo? Mas não é por quê, é para quê? Para que eu estou passando por isso? O que essa situação está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação? E, às vezes, é tão simples de nós entendermos. Se nós buscarmos no fundo do nosso coração, nós vamos conseguir a resposta. Com muita calma, né? Com muita confiança no nosso guia espiritual, nos espíritos que nos acompanham. Eu estava falando para o Henrique, que eu fui fazer um trabalho que me convidaram no SAPSE do 28º Seu. Então, me pediram para cantar uma música, e eu falei, mas só a música? Eu vou cantar só a música? Eu acho que não tá muito bom. Precisa de algo mais impactante, porque ia ter uma espécie de uma esquete, né? E que teriam pessoas em situações de rua, pessoas idosas, aquelas pessoas que a gente, muitas das vezes, não enxerga, né? São aquelas pessoas mais simples que a gente passa, muitas das vezes, e tornam-se invisíveis aos nossos olhos, né? Então, a música era Dor e Confiança, do Alan Filho. Eu vou até cantar um pedacinho. A música diz assim:
Só um minuto, porque ela fugiu agora da minha mente, mas eu vou continuar falando. Aí me veio, antes a espiritualidade colocou assim, não fala só sobre a música, não canta só a música. Você, antes de cantar, você vai falar a passagem em que Jesus fala que ele teve fome e não deram de comer. Esteve doente, preso e não foram visitá-lo. Aí eu fui pegar a letra da música do Alain e ele fez justamente aquilo que eu estava pretendendo fazer. Antes dele cantar a música, ele colocou toda essa passagem que Jesus fala da nossa falta de atenção para com aqueles mais necessitados. Aí eu agradeci a espiritualidade pela orientação que ela me deu e realmente ficou muito bonito, porque foi uma representação muito mais, digamos, muito mais verdadeira, né? Porque a gente colocou aquilo que Jesus estava dizendo, que nós não havíamos feito com ele, mas com que seria a representação dele através do nosso próximo. Aí ele coloca a música que diz assim: pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Então, essa música nos faz refletir que nós temos que olhar o outro como nós gostaríamos de ser olhados. Fazer ao nosso próximo tudo aquilo que nós pudermos, para que nas nossas necessidades nós também possamos ser acolhidos. Então, os ensinos de Jesus são a coisa mais simples, mas nós complicamos tanto, nós colocamos tantos empecilhos para pôr em prática aquilo que a simplicidade nos mostra. A simplicidade de Jesus começou no nascimento dele, numa manjedoura. Não foi num palácio. Ele ficou deitado na manjedoura com palha. E a gente esquece disso. Nós queremos uma opulência que nós ainda não temos a capacidade de administrar. Porque são muitas as provas que cada um de nós tem que passar. A prova da riqueza, eu acho que é a pior delas. Porque se nós não soubermos administrar essa riqueza, dividindo com aqueles mais necessitados, nós vamos estar simplesmente nos comprometendo muito mais diante das leis divinas. A prova da pobreza, ela nos traz o aprendizado da simplicidade, da humildade que nós precisamos ter.
e da dignidade, porque diante da pobreza nós temos que ser dignos. O que é do outro, não é nosso, como Jesus falou, dai a César o que é de César. Que nós tenhamos essa consciência de agir dentro daquilo tudo que Jesus nos colocou. E é tão fácil nós pegarmos isso, porque o Evangelho está aqui nos ensinando, nos apresentando o comprometimento que nós temos de cumprir com essas leis que Deus nos deixou. A lei de amor, de justiça e de caridade. Nós temos que distribuir, porque nós ainda não amamos da maneira que nós deveríamos, mas estamos em aprendizado e depende de cada um de nós ampliar esse amor ou não. Nós temos que nos ver como uma família universal. A humanidade são os nossos irmãos. Aqueles a quem nós julgamos como errados, esses que fazem a guerra, esses que maltratam, eles são os nossos irmãos e precisam de amor também. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas um rapaz nos Estados Unidos, um negro, né? Porque a gente sabe que o preconceito existe, e muito, né? Então, esse nosso irmão a quem eu vou me referir, ele estava no corredor da morte. Só um minutinho, por favor. Ele estava no corredor da morte. Por quê? Porque ele havia ceifado a vida. Não fica muito claro se era a companheira dele e a filhinha se era dele ou se ele havia assumido como pai. Ele havia ceifado a vida delas através de surra que ele dava nelas por alguma coisa que ele achava que não estava correto. Aí ele foi entrevistado, né, por essa ONG, é uma ONG que entrevista essas pessoas para saber realmente qual o grau de comprometimento que eles têm, aquilo que os perturba, o porquê, né, das ações deles. Aí ele explicou o seguinte, ele fala chorando, que ele achava que o amor era aquela agressividade, porque o padrasto dele ensinava ele, espancando-o, e dizia para ele, dói mais em mim do que em você, mas eu estou te amando. E o espancava até sangrar. E ele achava que amor era aquilo. Ele disse que só aprendeu realmente o que era amor quando a mãe da companheira dele foi visitá-lo na penitenciária e o abraçava e dizia para ele que o perdoava e que o amava. Aí ele aprendeu o que era amor, mas muito tarde. Porque nós nos equivocamos o tempo inteiro. A gente olha o amor de uma forma agressiva e o amor é manso. A gente vê pela mansuetude de Jesus aquilo que Jesus passou, aquela dor absurda, aquela humilhação toda, e ele nos amou o tempo inteiro. Tanto nos amou que nos deu a mãe dele como nossa mãe, como mãe da humanidade. E falou para Maria, né? Mulher, eis aí o teu filho. E para João, filho, eis aí a sua mãe. Querendo que nós raciocinássemos que Maria é a mãe da humanidade, todos nós somos irmãos. Mas a gente, às vezes, não presta atenção nas entrelinhas. E é necessário que nós prestemos a atenção para que nós possamos agir o mais correto possível. Mas a nossa vida é tão corrida, não é? A vida está corrida demais. As mensagens que nós
Eu não vejo TV aberta, porque isso me causa muito mal, me deixa muito mal. Então, eu prefiro ver documentário, eu prefiro ver filme que me traga algo de positivo. Eu ouço muita música, música me alimenta absurdamente. Eu vejo as preces, eu vejo as palestras, porque isso está alimentando o meu espírito de positividade, de amor. Eu não me deixo levar, orando todos os dias, eu estou pedindo por toda a humanidade, mas eu não preciso me alimentar daquilo que vai me fazer mal. Às vezes a gente está num consultório aguardando uma consulta médica, eu acho isso um absurdo. Em vez de colocar algo positivo que te eleve, não, são aquelas tragédias todas, é o canal pior que tem, eles colocam lá para que você fique ouvindo. E muitas das vezes eles botam, nas coisas positivas, botam o som baixinho. Agora, quando é aquelas tragédias, é alto. Por mais que você queira, a não ser que você leve fone de ouvido e coloque para que você não ouça aquelas mensagens. Isso te desequilibra. Nós somos energia e a gente esquece disso. Então, qualquer energia negativa, aquilo nos afeta, embora achemos que não. A minha cunhada vê essas reportagens de manhã até à noite, gente. Aí ela tem uns probleminhas lá de saúde, que eu já falei para ela, para de ver essas reportagens, não tem essa necessidade. Ah, mas eu gosto. Eu falei, isso está afetando você emocionalmente. Ah, não me afeta, não. Ela acha que não afeta, mas afeta. Para que nós vamos nos alimentar de coisas negativas? Né? Nos alimentemos de algo positivo que vá fazer com que nós raciocinemos dentro dos ensinos de Jesus. Porque nas belas mensagens que a gente ouve, músicas antigas que a gente ouve, né, como o Santana fez aqui, né, no dia do aniversário da casa, quantas músicas com letras positivas. As mais antigas estão cheias dela. E a gente pode se alimentar do que é bom, sim, devemos nos alimentar do que é bom. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, você fica alienada. Não fico, não, porque sempre vem alguém e conta aquilo da tragédia que está acontecendo. Mas aí já passou, o impacto vai ser menor. Né? A gente ainda pode orar, mas vai ser um impacto menor do que você assistir aquilo ali ao vivo. Como tem muita gente que se alimenta das tragédias das outras pessoas sem se colocar no lugar do outro. Porque aquilo que a gente alimenta, aquilo cresce. Quando tem, por exemplo, algum acidente aéreo, que aquilo fica reverberando o tempo inteiro, pode contar que não vai ser só um que vai acontecer, vão ser vários. Porque nós estamos plasmando isso na atmosfera. E a gente tem que buscar limpar essa atmosfera tão pesada que a gente, às vezes, faz com que ela fique dessa forma. Uma coisa que eu acho assim incrível, as coisas boas elas são divulgadas diminutas, né? Muito pouquinho. Mas quando há essa divulgação, a gente vê que isso vai fazendo com que outras pessoas ajam também daquela forma. Mas as pessoas, infelizmente, têm mania de se alimentar daquilo que não é tão bom. E a gente tem que pensar muito nisso. Fazer o bem, você não precisa divulgar aquilo que intimamente você está fazendo. Porque tem muitos olhos invisíveis olhando aquilo que a gente está fazendo e vão intuir outras pessoas a fazerem igual. A gente não precisa estar divulgando, ah, eu hoje fiz isso, fiz aquilo outro. Não tem essa necessidade. Façamos ocultamente. Isso é entre nós e Deus. Entre nós e Jesus, que veio, vivenciou e nos exemplificou. Então, nós não precisamos, de forma nenhuma, estar divulgando qualquer coisa que nós façamos.
porque é como Paulo de Tarso fala, né? Tem uma nuvem invisível que está nos olhando, fora os encarnados. Que às vezes a gente está agindo de uma forma e não percebe, né? Mas nós somos o tempo inteiro observados, seja por aqueles que convivem conosco, pelas nossas ações de mudança que nós fazemos sutilmente. E é interessante o ensino de Jesus, porque ele não nos obriga a fazer nada, simplesmente faz com que, através do estudo que nós vamos desenvolvendo, a nossa mente vai mudando, nós vamos mudando as nossas ações. Aquilo que nós fazíamos mais agressivamente, nós já não fazemos mais. Porque a gente vai mudando sutilmente, não é da noite para o dia que a natureza não dá salto. Mas a gente vai se autoavaliando. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um estudo, eu fico me avaliando. Nossa, isso aí eu ainda estou tão longe de fazer, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer o estudo. Porque eu estou tendo a oportunidade de ver aquilo que eu ainda estou precisando melhorar. Então, eu não vou desistir de trabalhar porque eu não alcancei ainda a perfeição. Mas eu estou na busca, estou no caminho. Então, quando eu vou fazer qualquer estudo, seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos, seja das páginas de Emmanuel, aquilo vai fazendo com que o meu raciocínio vá me recordando aquilo que eu preciso me melhorar. E eu vou buscando me melhorar. Claro que a gente tropeça, a gente cai, mas a gente não vai ficar no chão, a gente vai levantar, erguer a cabeça e seguir em frente. Não vamos fazer como Judas, né, que se equivocou, foi lá e ceifou a vida dele. Façamos como Pedro. Se equivocou também? Se equivocou. Mas o que é que ele fez? Ele seguiu em frente e divulgou a doutrina. E é isso que a gente tem que fazer. Porque a paciência de Deus para conosco é muito grande. De Jesus, então, nem se fala. Então, por que nós vamos nos desesperar? Nós vamos sair fazendo algo que vai nos comprometer muito mais, que numa próxima oportunidade reencarnatória, nós percamos essa oportunidade por equívocos que nós cometemos que não precisávamos cometer. É uma coisa que nós precisamos pensar muito nas nossas ações, naquilo que nós podemos fazer para nos melhorar, nos autoanalisar o tempo inteiro, para que nós possamos acertar. Alguém quer colocar alguma coisa? Silêncio foi a melhor resposta? Não? Está claro, gente? Está claro aquilo que Jesus pretende de cada um de nós, a oportunidade que nós temos ao abrir os olhos de manhã? Uma coisa que eu aprendi também, gente, quando eu acordo, eu não sou exemplo para ninguém, não, mas eu acho que aquilo que é bom para mim deve ser bom para o outro também. Então, assim, quando eu acordo de manhã, eu tenho que acordar muito cedo, porque eu tenho que tomar o remédio da tireoide, tenho que aguardar 1 hora para acabar de tomar os outros remédios que eu preciso. Então, nesse intervalo, eu vou até a janela e eu abro a janela. É a coisa mais impressionante do mundo que a natureza nos ensina. A minha casa estava com a abertura da caixa d'água, então estava cheio de ninho de pombo lá dentro. E eu precisava tirar aquilo porque a tampa da caixa d'água estava cheia de dejetos de pombo. E isso poderia até me fazer mal. Meu filho foi, limpou, mas em menos de um mês aquilo já estava cheio de novo. Aí o pedreiro foi lá e limpou, quer dizer, eles ficaram sem o lugar fixo onde eles ficavam. E aquela barulhada que eles faziam, aquele canto deles não nervoso, né? Uma coisa meia chatinha, mas eles agora ficam assim no patamar da janela da minha vizinha, e a minha janela dá justo para a casa dela, na lateral da casa dela, e eles ficam ali. Aí eu estou fazendo as orações e estou olhando a natureza em volta, né? E passa aqueles pequenininhos que eu acho lindo, aí vem andorinha, tudo passa muito cedo, né? 5h30, eles estão, né, buscando o caminho deles.
Aí tinha um casal, eu acredito que seja um casal, né, de pombos lá, nesse patamar da minha vizinha. Eles estavam lá, né, juntinho lá. Aí chegou um outro, não sei se era fêmea ou macho, olha, a que me pareceu fêmea foi lá, mas bicou tanta outra que a outra saiu, mas ela voltava e ela ia de novo, bicava e ela voltava, aí juntaram os dois para bater naquela. Eu falei, gente, parece até a gente, não é? A natureza ensina muito para a gente. Aí um dia eu abri a janela e eles estavam fazendo um ninho grande. Eu acho que é o macho que vai pegando as varetinhas, eles vão formando lá o ninho. Aí os dois estavam lá, olhando lá, juntinho. Aí, no dia seguinte, quando eu abro a janela, cadê o ninho? Eu falei, ih, brigaram de novo. Ela não quer mais filho, não. Destruiu o ninho. Aí eu fico olhando, eu digo, nossa, como é que a gente aprende com a natureza, né? Eu recebi um vídeo, gente, é lindo o vídeo, cada pássaro, assim, para mim, são raros, que eu não os conheço. Mas, na chuva, na neve, o ninho está ali, cheio de filhotinho, e eles abrem a asa de uma forma que forma um chapéu. Eu disse, nossa, olha como é que a natureza é perfeita. A natureza é perfeita, né? E a gente tem tanto que aprender com a natureza e a gente não dá a devida atenção que nós deveríamos dar. Por exemplo, a árvore, quando ela é cortada, tinha uma amendoeira lá numa rua que eu descia para ir para o centro, e a pessoa, simplesmente, ela cortou a árvore, e ela estava brotando. Ele ia, cortou mais um pouco, e ela brotando. Ela ficou um toquinho desse tamanho, e ela estava brotando. Ele botou fogo e ela continuou brotando, até que ele conseguiu tirar a raiz. Olha, me deu uma dó tão grande de ver aquela árvore perdida. Então, é assim com o nosso ser humano também, né? Jesus ensinou tanto amor, ele plantou tudo de bom no coração de cada um de nós. Ele veio para nos curar, como ele falou mesmo, ele veio para os doentes. Todos nós somos doentes de uma maneira ou de outra. Então, busquemos o remédio que Jesus nos ensinou, que é o seu ensinamento, para que nós tenhamos assim a facilidade de compreender. Pegamos, quando a gente pega o Evangelho, que a gente vê no capítulo 25, buscai e achareis, né? Quando ele fala, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, basta que nós tentemos nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo, nós seremos auxiliados nas nossas necessidades. Não precisamos nem falar, porque eles sabem daquilo que nós precisamos. Não é o que nós queremos, porque muitas das vezes a gente, quando quer uma coisa que a gente consegue, não era aquilo que nós queríamos. Porque a gente ainda não sabe pedir, porque nós não sabemos o nosso futuro. Mas Deus sabe de tudo. Então, de manhã, quando a gente abre os olhos, que agradece pelo dom da vida, a gente entrega o nosso dia a Deus e pede que Jesus ilumine as nossas mentes, para que nós consigamos fazer pelo menos aquilo que Ele espera de cada um de nós. Aquilo que Ele exemplificou, que está tão gravado no nosso íntimo, mas às vezes a gente abafa. Porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, né? E a gente sabe quando a gente comete erro. Quando alguma coisa que eu faço está errada, fica um sininho na minha cabeça. Enquanto eu não conserto, aquilo não vai passar. E eu acredito que seja com cada um de nós. Então, a oportunidade de acerto nós temos milhares. E ninguém vai apontar o dedo para nós, mas sim a nossa consciência. Então, intimamente, nós sabemos que erramos, mas temos a oportunidade de consertar. Um pensamento que venha ruim, na mesma hora a gente altera esse pensamento por algo de positivo, algo de bom. Olha que facilidade. Porque nós poderíamos pensar o que é ruim, mesmo que nós revertêssemos esse pensamento, aquilo poderia acontecer, mas não acontece quando nós nos arrependemos, né, sinceramente.
Então, a gente consegue muita coisa através dos ensinos de Jesus, daquilo que Ele espera que cada um de nós coloquemos em prática. Para que nós nos elevemos, Ele espera que nós cresçamos espiritualmente, para que nós tenhamos novas oportunidades, quem sabe até de retornar ao planeta já em regeneração. Ou então nós vamos para um outro, onde nós vamos ensinar aquilo que nós já aprendemos. Aí vamos nos lamentar, puxa, eu tive tanta oportunidade, mas não soube aproveitá-las. E a gente tem que aproveitar todas as oportunidades do nosso dia a dia. Tantos milagres acontecem durante o nosso dia, tantas oportunidades de coisas boas para que nós façamos, e às vezes, pela nossa preguiça, pelo nosso comodismo, nós ficamos lá, não agimos. De levar uma palavra amiga a quem está com problema. Liga, manda mensagem. Tem uma amiga que eu mando as mensagens, ela diz, amiga, você acerta sempre quando eu estou mais debilitada, você manda uma mensagem dessa. É aquilo que eu recebi, que eu acho que vai fazer bem para o outro. Aí eu envio. Quando são mensagens que não trazem nada, que não me acrescentam nada, elas ficam lá, anuladas. Mas aquelas que me tocam de alguma forma, eu vou espalhar sim, por que não? Aí meu celular está com a maior dificuldade, né? Porque está carregado assim, eu tento apagar e está ali, está aqui, está lá, meu filho fala a beça, mãe, eu vou pegar teu celular. Aí eu fico com medo dele apagar o que não é para apagar. Então, meus irmãos, até que horas? Até às 10? Ah, tá, ainda tem um tempinho, então. Então, assim, oportunidade a gente tem de monte de fazer o que é bom, de fazer o que é positivo, mas muitas das vezes nós não agimos dentro dessas oportunidades e é necessário que nós reflitamos sobre isso, né? Para que nós consigamos realmente... Eu até trouxe aqui o Sermão da Montanha e já falei para vocês todas as passagens, né? Que essa Bíblia aqui, eu gostei muito, que ela é muito clara, da paróquia de Santo Expedito, na Penha, mas ela é muito assim objetiva, ela traz a clareza, ela fala quais são as passagens, tudo direitinho, e é bom que nós precisamos olhar a Bíblia, porque foi lá no início, né, no Velho Testamento que tudo começou. Desde o Velho Testamento, nós já estamos sendo avisados da vinda de Jesus. Mas aí eu acho a Bíblia muito complicada, tá, gente? É filho daquele, filho do outro, eu fico doidinha com aquilo. Mas um dia eu vou conseguir. Eu tento, um dia eu vou conseguir, porque se a gente não ficar buscando tentar, a gente nunca vai fazer nada, né? E tem no livro da Joana de Ângeles, para que nós possamos nos orientar melhor, tem tanta coisa aqui que a gente pode estudar, né? Que é Jesus e a atualidade. Então, se nós pegarmos esse livro aqui, nós também vamos ter um aprendizado muito grande daquilo que Jesus quer que nós façamos, porque vem falando de Jesus e atualidade, Jesus e desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e humanidade, Jesus e amor, tolerância, honra, justiça, dever, alegria, coragem, decisão, responsabilidade, revolução, posses, tormentos, repouso, insegurança, sofrimentos, ingratidão, inimigos. E quando a gente pega esse livro, nós temos a orientação correta daquilo que nós precisamos fazer em cada situação dessa que nos são apresentadas aqui no índice. Então, a gente tem uma gama de coisas. E outra coisa também, gente, Augusto Cury, ele era ateu. Não sei se vocês conhecem a história dele. Ele é um psicólogo, ele era ateu, e estudando a vida do Cristo, isso alterou totalmente a ideia que ele tinha sobre o ateísmo. E ele fala que Jesus foi o homem mais inteligente da história. Aí tem uma mesa redonda aqui com Marco Polo, que também era um outro que também era ateu. E a passagem que ele fala sobre o Sermão da Montanha, que
que eu achei interessante. O livro é todo interessante, vale muito a pena. Então, ele fala: a felicidade inteligente é sustentável, se renova, enquanto a desinteligente é insustentável, envelhece rápido, morre quando o prazer se dissipa. No 2, a felicidade inteligente é cultivada, a desinteligente é desleixada. No 3, a felicidade inteligente é resiliente, nutre-se das crises, e a desinteligente sucumbe às frustrações. E é verdade, né? No 4, a felicidade inteligente gerencia a ansiedade e, portanto, é paciente, enquanto a desinteligente é impulsiva e intolerante. A felicidade inteligente doa-se muito e cobra pouco. A desinteligente doa-se pouco e cobra muito. A felicidade inteligente faz muito do pouco, é completativa, contemplativa, enquanto a desinteligente faz pouco do muito e é consumista. A felicidade inteligente respeita as diferenças, enquanto a desinteligente tem a necessidade neurótica de mudar os outros. Eleva o tom de voz, critica muito, compara e pressiona. E é verdade, isso aqui ele está fazendo uma análise daquilo que ele entendeu do Sermão da Montanha. E tem umas outras passagens aqui que são muito interessantes, que ele também fala sobre quando Maria fala para Jesus de que ele tinha que transformar, que ela avisa para Jesus que o vinho do casamento terminou, acabou, e que Jesus fala para ela, né, mulher, o que tenho eu contigo? O meu tempo ainda não chegou. Aí as pessoas criticam achando que Jesus foi agressivo com Maria. Mas aí ele faz uma explicação aqui muito profunda, que a Maria, durante esse período em que Jesus cresceu, ela viu muitas coisas que ele fez e sabia que ele poderia auxiliar aquele casal naquela festa para que não passassem vergonha. Ele não desrespeitou ela. Primeiro que, naquela época, mulher era um termo muito usado, né? Não significava desrespeito, mas sim, em vez de mãe, era mulher que se chamava, né? Então, ele explica isso, que Maria sabia da possibilidade dele de auxiliar aquelas pessoas e sabia que dentro do íntimo dele, ele estaria disposto a fazê-lo como ele o fez. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido. Consegui, Daniel? Hã? Não entendi. Reflexão a gente tem que fazer sempre, né? Aí, gente, agora, para finalizar, se vocês me permitem, vamos ver essa música aqui, Sol de Verão. Não, não é Sol de Verão, não, gente. Olha só como é que a minha mente é boa. É Sol de Primavera. O verão é muito mais quente, né? Primavera é mais suave. Aí ele começa assim: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos muito, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre a janela do meu peito,
A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Muito linda, né? E tem uma profundidade muito grande na letra. A lição todos nós já sabemos de cor, só nos falta aprender e praticar, que é isso que Jesus espera de cada um de nós, por aquilo tudo que Ele veio nos trazer, facilitando a nossa caminhada espiritual, mas que muitos de nós ainda não despertamos para isso, ainda não estamos buscando esse caminho de Jesus. E nós que já estamos aqui numa manhã de domingo, com esse tempo maravilhoso, que para mim não tem tempo nublado, não tem chuvoso, para mim todos os dias são lindos, pela oportunidade de abrir os olhos de manhã. A gente pode fazer muito pelo outro. Se não pudermos fazer fisicamente, que façamos espiritualmente através de uma oração. E a oração tem uma força muito grande e pode chegar àqueles mais necessitados. Então, nos lembremos disso, coloquemos em prática aquilo que Jesus veio ensinar e aquilo que Ele espera que nós tenhamos aprendidos para praticar. De todo o nosso coração, com o nosso pequenino amor, que a gente ainda não tem aquele amor enorme, mas o pouco de amor que nós temos, nós podemos trabalhar muito e aumentar esse amor, além de auxiliar aqueles mais necessitados, que precisam tanto de uma palavra de conforto, de fé, de carinho, de esperança, né? Aqueles irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos sanatórios, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, nos reformatórios. Nos lembremos de cada um desses nossos irmãos e enviemos os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos através de uma prece. Muitas pessoas acham que fazer prece tem que ser uma coisa muito elaborada, e é a simplicidade do nosso coração que vai tocar o coração do nosso próximo, com certeza. Gente, muito obrigada. Tá? Se você quiser, depois eu posso até cantar Ave Maria, se você quiser. Nós é que agradecemos e é claro que nós queremos. Gente, né, com essa voz bela, nós agradecemos muito suas palavras, o seu estudo, as suas reflexões, né, muito bom. E que você retorne mais vezes à nossa casa. É um prazer recebê-la. É um prazer recebê-la e agradecemos muito mesmo por todos os ensinamentos, lições, reflexões, incentivos, né, para que a gente abra a janela do nosso coração para Jesus, né? Muito bom, muito obrigado. Agora nós passamos para a segunda parte da nossa reunião, que é a hora do passe, né? Aqueles que se sentirem confortáveis, que tiverem vontade, vão ser dirigidos à salinha do passe pela nossa irmã Nilda, né? Mas antes vamos fazer uma oração, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecendo mais uma vez pela oportunidade divina, maravilhosa, de estarmos aqui nessa manhã de domingo, ouvindo essas palavras tão doces que nos ajudam, que vão nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Obrigado, Senhor, que a sua paz permaneça sempre junto a nós, em nossos corações, abrindo as janelas dos nossos corações para o amor, para o bom, para o belo. Que a paz do Senhor permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.